Estamos de volta ao vivo aqui de Cuiabá, esse é o estúdio do Canal Rural Mato Grosso e este é o Bom Dia Senar Mato Grosso, ao vivo para todo o país, aliás para todo mundo, né? A gente está ao vivo pela TV e também na plataforma, no Facebook, na página do Canal Rural, para que você possa expandir sempre esse conhecimento, as informações que a gente traz aqui no programa. Hoje quem está comigo é o Kleber Muniz, claro, instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso, tem especialização em mecanização e está falando sobre os preparativos, né, a manutenção do equipamento e também os preparativos para a hora da colheita das lavouras de algodão. Kleber, antes de você dar sequência aqui na parte técnica, vamos lá, despertar a atenção do telespectador que está nos acompanhando. Há uma oportunidade de quem busca emprego, quem quer se qualificar, de se inserir nessa atividade? Existem oportunidades, por exemplo, aqui em Mato Grosso, que é o principal produtor de pluma do país? Sim, claro, Patrone. Hoje o Mato Grosso, ele planta mais de 1.100.000 hectares de algodão. E para colher essa pluma, nós precisamos aí aproximadamente de 900 máquinas, né? Se trabalharmos 2 turnos, 900 máquinas, aproximadamente 1.600 operadores muito bem preparados. 1.600 a 1.800. 1.800 operadores muito bem preparados, justamente para não deixar que a colheita seja mal feita, não deixar a pluma para trás, não ter prejuízo na lavoura. A remuneração é gratificante, chama a atenção do pessoal? Quanto Sim, ganha claro. em média, quanto recebe em média, e um cara muito bem treinado, muito bem preparado, tem um salário diferenciado? Como que funciona isso na No prática? Mato Grosso, eles classificam os operadores como 1, 2, 3 e 4. Né? O 4 é o operador master, ele opera o trator, opera a colheitadeira, a colhedora, opera o pulverizador. Então, está aí na faixa de R$ 2.500, R$ 3.000, mais hora extra, mais adicional noturno e tal. Então, é uma profissão bastante convidativa e justifica. Uhum. Perfeito, perfeito. Vamos lá então, oportunidade para quem quer se inserir. Agora vamos lá, já que a gente está falando de oportunidade. Se eu sou uma pessoa que nunca, é o meu caso, por exemplo, nunca operei uma colheitadeira, nunca subi num trator para guiar, eu precisaria de quanto tempo de treinamento com o Senar para poder estar apto a tentar disputar uma vaga numa propriedade? Hoje o Senar oferece o curso de 40 horas, né, para preparar o operador. Com 40 horas ele está apto a operar a máquina. Eles vão ter todas as habilidades, porque cada lavoura ela tem uma característica. Tem pluma que é mais fixa, tem pluma que solta com mais facilidade, tem variedades diferentes, então ele vai pegando a prática com o tempo. Mas o nosso curso de 40 horas, a gente habilita o operador a operar a máquina com eficácia. Olha aí então, gente, oportunidade aí, viu? Tem muita gente precisando de emprego no país. É uma grande oportunidade o agronegócio, sem dúvida, e o algodão, uma porta aberta aí para você. Então fica a dica. Vamos lá, Kleber, vamos seguir lá, aqui. então. Antes de você falar, só para registrar aqui, o Clemerson Miranda de Veiga, de Mirassol do Oeste, também participando com a gente. Obrigado, viu, pela sua companhia. Então, dando prosseguimento ao processo de colheita, né, nós temos então a placa de pressão. Essa placa ela vai levar a planta em direção aos furos. Lembrando que essa regulagem é muito importante, porque pressão demais não significa eficiência na colheita. Se você der pressão demais, o que pode acontecer? O fuso pegar muito nos galhos da planta, retira a casca, e retirando a casca, ele vai retirar a seiva da planta. E essa seiva vai contaminar, então, a pluma. Então, por isso, a gente tem que fazer a regulagem correta. Tem uma folga adequada para deixar a placa do fuso. É muito importante também essa regulagem, porque o fuso não pode tocar na placa para não provocar faísca. Nós temos um fluxo de ar, então uma faísca numa pluma com fluxo de ar pode provocar fogo e incendiar a máquina. Então, nesse parafuso, a gente vai fazer então essa regulagem e manter aí essa distância entre 3 e 6 milímetros, dependendo da característica da planta. A pressão, então, é colocada nesse disco, onde a gente geralmente coloca 2 furos na primeira unidade, no primeiro tambor, e geralmente no terceiro. O primeiro tambor retira aproximadamente 75% da pluma, e o segundo tambor vai tirar o restante que fica lá na pluma. As barras de grade são importantes para conduzir o capulho para o fuso. Então tem que ser muito bem regulado e o fuso passar entre uma e outra lá na colheita. As placas de raspagem,
O próprio fabricante recomenda tirar as placas de raspagem da dianteira e deixar somente na traseira. Ela faz um trabalho com mais eficiência nos tambores traseiros. Na dianteira não precisa. Perfeito. E aí vem a haste, o fuso, que é o principal componente da colheita. Para mim, eu chamo de o coração e a alma da colheita, né? Essas farpas que tem no fuso, elas puxam o algodão da pluma, da planta, e essa pluma é enrolada na haste, né? Essa haste é substituída sempre que notar que ela está com aproximadamente 10% das farpas arredondadas ou quebradas, que é normal quebrar lá na colheita. Para fazer, então, essa regulagem da altura do tambor, que vai retirar a planta, nós temos que colocar uma barra na direção do slot, né, esse slot onde está marcado aqui. Então, colocamos aí nesse slot que ele vai permitir um relacionamento adequado entre o tambor e a haste para fazer o ajuste. Então, nós precisamos fazer isso aí. Essa regulagem é feita nesse parafuso. As máquinas mais novas já têm um sistema mais fácil para poder fazer, né? Dado importante, bastante importante, é a regulagem das correias, porque se essas correias estiverem folgadas, não vão produzir um fluxo de ar suficiente para elevar a pluma até o acumulador, né? E aí uma simulação, um desenho de como é feito o transporte da pluma, né? Essas setas azuis mostram o algodão sendo puxado a vácuo para o reservatório, e as setas vermelhas mostram o algodão sendo movido pelo ar. Um cuidado que a gente deve ter, pessoal, é na hora da montagem dos dutos. Quando for fazer a manutenção, desmontar a máquina para fazer a manutenção, nós temos que ter o cuidado de numerar cada duto. Eles são diferentes, eles não têm a mesma característica. Eles se parecem, mas são bastante diferentes. Então, na montagem, quando se monta um duto do lado esquerdo e do lado direito, provoca essas quebras, e essas quebras a gente perde ar, perde fluxo de ar e perde pluma também, além das impurezas que podem entrar aí e comprometer a qualidade da pluma. Então, é interessante numerar. Uma dica simples aí, numerar ali. Numerar é um processo... Porque vai ficar desmontado, como você disse, um bom tempo, né? Justamente. 90, 60, 90 dias, né? Isso aí. Maravilha. E aí, a base da coluna do umidificador, que é onde vai fazer a limpeza do fuso. Então, essa coluna ela tem o papel de limpar fuso por fuso. São 3.360 fusos trabalhando, né? E para cada linha de fuso tem uma escova. 3.360 fusos, que é aquela pecinha que você Que mostrou eu mostrei ali. anteriormente. E se uma tiver danificada, desgastada, vai, claro, danificar a pluma lá. Já começa, o risco de danificar a pluma é maior. Na verdade, ela deixa a pluma, deixa de colher Deixa de colher a pluma. Deixa de colher a pluma. Perfeito. Né? Aí, uma regulagem importante, então, na altura e no posicionamento, é que a primeira paleta da escova, ela atinja esse anel antipó. Então, ele tem que ficar justamente tocando aqui, porque ele atinge todo o fuso e ele retira todas as impurezas que o fuso tira das folhas, do caule da planta, né? E é feito através daquele parafuso lá. Aí a tampa e o esguicho do distribuidor, ele vai mandar uma solução de limpeza, é um sabão que usa para lavar o fuso e umidificar no momento da colheita. Então, para isso, a gente faz essa limpeza. Nós temos também as placas dos tambores de descarga. Essas placas, ela vai nos mostrar, então, no monitor lá dentro, se está acontecendo algum problema de embuchamento, de encarneiramento dos fusos. Então, ela tem um contato elétrico e informa para o operador, né, qual que é a unidade que está com problema. O operador para a máquina e vai lá e faz a manutenção adequada. Né? Para isso, nós temos, para finalizar, então, nós temos a lubrificação de todos os pontos móveis giratórios, né, da máquina, e a lubrificação das unidades. Essa lubrificação, ela é feita através do computador da máquina. O operador vai lá, faz a imposição lá no computador e ele pega um controle remoto que tem lá na unidade 3 e vai fazer essa lubrificação. Para isso, ele tem que olhar na sexta unidade
no sexto fuso, de cima para baixo, na sexta unidade, o momento que sair graxa aqui no anel antipó. E aí um cuidado que a gente tem que ter na hora da colheita é, após a lubrificação, o operador tem o cuidado de entrar numa área onde já foi colhida para tirar aquele resíduo de graxa para evitar a contaminação da pluma lá. Vamos lá, você falou que estava no fim, mas espera aí que tem participação aqui. Aliás, acho que o Kleber deve ter um fã-clube por aí, porque o pessoal está só mandando parabéns para ele aqui, dizendo que é um excelente profissional. Isso credencia, mostra que de fato a gente traz aqui pessoal que entende do assunto. Parabéns, viu, Kleber? Obrigado. Pessoal de Mirassol do Oeste, lá o Jonathan da usina Coperb, mandando parabéns para você. O pessoal também aqui comentando. E aí vem uma pergunta aqui de governador Valadares, Roberto. Quer saber se o algodão pode ser plantado em terrenos acidentados ou só terrenos planos? Para grandes lavouras, como no Mato Grosso, Ah, tá. Então vamos lá. Tá, não, beleza, a gente viu aqui. Tranquilo, ele conseguiu responder ali, né? Tá. A gente vai fazer um encerramento para ter gravado aqui, tá bom? Valeu, Sá. Beleza? Posso só voltar dele? É isso, Kleber. Então tá bom. Respondida a dúvida do Roberto. Obrigado pela tua participação, tua aula aqui. Eu sei que ainda tinha mais pontos que você separou aqui de assuntos que são abordados nos treinamentos. E claro, quem ficou interessado tem que procurar o Sindicato Rural, procurar o Senar, né? É isso aí. Para capacitação, procure o Sindicato Rural da sua cidade e converse com o pessoal, a mobilização, e eles vão informar quando terá o curso, né, para se capacitar. Tá ok, obrigado pela tua aula aqui, mais uma vez a gente aprendeu bastante, matou muitas curiosidades aqui, despertou outras tantas com relação a esse processo de colheita. Obrigado a você que nos acompanhou pela TV e também pelo Facebook. Esse foi o Bom Dia Senar Mato Grosso, até semana que vem. Agrícola, por isso está falando sobre esse assunto aqui. Aliás, tem uma vasta experiência no tema, né? Já trabalhando com mecanização e com treinamentos dessa área há quanto tempo, Kleber? Aproximadamente 20 anos. Ou seja, 2 décadas aí acompanhando essa evolução, esses trabalhos de campo. E claro, ele é instrutor credenciado do Senar Mato Grosso para falar hoje sobre algodão preparando para a colheita mecanizada. Kleber, eu comecei dizendo que o plantio do algodão está terminando aqui em Mato Grosso. Por que já começar a falar de colheita agora? Não está cedo? Não, não está porque com esse final de colheita, a equipe de plantio, de plantio, desculpa, a equipe de manutenção está toda envolvida no acompanhamento das máquinas de plantio. Finalizando agora o plantio, essa equipe vai estar pronta, então, para fazer as manutenções das máquinas, para estar pronta aproximadamente em junho, onde começa a colheita, né, para fazer iniciar a colheita. Então as máquinas têm que estar prontas. E essa manutenção começa agora. Ela demora quanto tempo a manutenção? Olha, dependendo do que vai fazer na máquina, ela vai demorar aí por volta de 60 a 90 dias. Ou seja, leva tempo, né? É um trabalho minucioso, tem muitas peças, muitos detalhes, muitos ajustes. E por isso o Kleber trouxe esse tema aqui para você hoje, telespectador, você que está nos acompanhando, justamente porque aqui ele vai falar sobre esse trabalho de manutenção também, claro, focando nos preparativos para a hora da colheita, né? Essas são as orientações que você vai trazer hoje, né, Kleber? Isso aí. Vamos lá, então, falando da importância dessa colheita ser bem feita, né? Então, para a gente começar, nós vamos falar, então, sim, do uso adequado dessas máquinas, né? Para se ter uma fibra de qualidade, o produtor já começa lá atrás, desde da escolha do material genético que ele vai implantar, o manejo ao longo do ciclo vegetativo da planta e todas as operações que são feitas durante a colheita visam, então, a manutenção, né, da qualidade do produto final. Então, para isso a gente precisa manter a máquina em boa condição para poder a gente conseguir. Justamente porque no algodão tem essa característica, né? Se a colheita não for bem feita, a pluma vai ser danificada, pode ser danificada, isso, claro, vai depreciar o produto lá na frente. Sim. Então, para que a gente tenha uma colheita de qualidade, faz necessário, então,
respeitar várias recomendações, desde o manejo da lavoura, né, até as operações de colheita, que vão desde a preparação da lavoura, a altura da planta, que é importante no porte da planta, o momento da desfolha, né, a manutenção das máquinas, a desmontagem das unidades de colheita, que é o processo principal da colhedora, e as regulagens em geral, que a máquina precisa para poder fazer uma boa colheita. Agora, a próxima tela tua vai mostrar como o assunto é complexo, né? A hora que a gente percebe a quantidade de peças que tem aí, que precisam ser trabalhadas. Eu aproveito esse momento aqui, Kleber, só para começar a registrar a participação dos nossos amigos que estão nos acompanhando. Está aqui a Maria Aparecida Lima, dizendo bom dia para a gente. Ela está acompanhando pelo Facebook. Obrigado pela tua companhia. Aliás, vocês que estão nos acompanhando pela internet ou pelo canal mesmo, manda mensagem para o pessoal que vocês conhecem para vir se juntar conosco aqui nesse programa, aprender um pouquinho mais sobre os preparativos aí, a manutenção e também os preparativos de campo para a hora da colheita do algodão. Vamos lá. Essa é uma unidade de colheita desmontada. Isso. Essa unidade de colheita, ela está aí desmontada e todo final de colheita, né, após a colheita, é feito toda a desmontagem do sistema, verificando peça por peça o desgaste, qual que é a peça que precisa ser substituída para não ter parada inesperada no momento da colheita. Porque uma máquina dessa não pode parar na colheita, né? Parar é prejuízo, né? É prejuízo, muito prejuízo. Então, para isso, nós vamos mostrar, então, a função dessas unidades. Qual que é a função das unidades? As unidades são essas peças que ficam na frente da máquina, que vão fazer então, o recolhimento da pluma. Então, cada unidade é uma dessa aqui, cada parte dessa aqui é uma unidade, Isso, assim considera. São 6 unidades. 6 né? unidades. 6 unidades em cada máquina. Então, a primeira função da unidade é reunir a plantação. Então, ela tem os bicos na frente, para fazer a reunião das plantas, para que ela entre no processo de colheita, todas muito próximas, para não deixar a pluma para trás, não deixar a pluma na lavoura. A segunda etapa, então, ela tem uma placa que vai fazer a compressão da planta, né? E essa compressão vai levar a planta para os fusos retirarem a pluma. Na terceira etapa, então, entra a colheita em si. O fuso retira a pluma da planta, né? Ele vai retirar a pluma da planta e vai levar para os tambores de descarga, que são os desfibradores. O desfibrador é essa peça aqui, né? Que vai retirar, então, a pluma do fuso. Quando o fuso passa pela planta, né, esse fuso passa pela planta, a pluma é enrolada no fuso e essa peça, o desfibrador, vai então retirar a pluma do fuso. Então essa a gente chama de etapa de colheita, de retirada da pluma. Continua mostrando isso aí. De retirada da pluma da planta. Então essa é uma etapa principal. Né? Logo após, então, da retirada da pluma do fuso, né, pelo desfibrador, ela entra em outra etapa, que é a etapa de transporte. Então, a máquina tem 2 turbinas que produzem um fluxo de ar e faz um processo de vento. Então, eleva essa pluma que cai num compartimento da unidade e faz com que essa pluma suba para o reservatório, lá para o cesto. Depois disso aí, é preciso fazer uma higienização no fuso. Então, para isso, ele passa então por umas escovas, onde essas escovas são umidificadas, né? E faz a limpeza do fuso. Porque quando o fuso passa pela planta, ele retira seiva, acaba retirando seiva. E essa seiva impregna o fuso e ela vai contaminar o fuso, né? E contamina, então, a pluma. E isso desvaloriza o produto. Perfeito. Né? Então, e aí, então, é feito... essas são as 6 etapas, então, do processo de colheita da pluma. A gente vê que é uma máquina robusta, grande, mas tem peças tão pequenas que fazem a diferença lá, né? Sim, vamos lá, tem mais gente com a gente no Facebook. Laudelino Fonseca, bom dia. Edna Paim Ávila, Claudir Tramontim, Viviane Belisário, obrigado, viu, gente, acompanhando a gente. Vamos lá, esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso, sempre trazendo informações aí que podem te ajudar no campo. Vamos lá, então, para a próxima etapa aqui. Então, para isso, então, nós vamos falar um pouco das regulagens, né? Essas regulagens são fundamentais na colheita,
para não deixar a pluma na lavoura, não desperdiçar, não estragar a pluma também. Então, primeira regulagem que se faz numa unidade de colheita é a inclinação, porque nós temos, então, o fuso, nós temos dois tambores, o dianteiro e o traseiro, e aí o que acontece? Eles passam no mesmo horizonte se essa unidade ficar nivelada. Então, a gente faz um desnivelamento de aproximadamente 19 polegadas, como vocês podem ver na tela, e aí o fuso que vai no tambor de trás, ele passa em outro horizonte. Então, faz com que tire o máximo de pluma das unidades. Perfeito. Né? Então, essa inclinação é feita através desse braço aí, né? Para cada modelo de máquina, ela tem um tamanho recomendado, é só girar essa porca aí que ela vai chegar no momento, na posição correta. Depois, então, nós temos os elevadores de tronco. Quando a pluma vai amadurecendo, vai abrindo os capulhos, o que acontece? Os galhos vão arriando. Então, a função do elevador de tronco é elevar esses troncos para fazer com que ele chegue nos fusos, né, e faça a colheita corretamente, não deixando nada para trás. E aí nos próprios bicos tem as guias das plantas. Essas guias, elas vão reunir a plantação para chegar lá na unidade de colheita, lá nos fusos, para ser retirado, então, a pluma. E aí ela tem uma altura que deve ser obedecida, e essa altura é regulada no momento da colheita. Né? Então, o operador ou o mantenedor vai chegar na máquina, vai medir a altura que está a pluma no bacheiro da planta e vai regular isso aí, para poder fazer com que ele retire o máximo de pluma possível, não deixando nada lá na lavoura. Perfeito. Para a gente encerrar esse bloco, tem essa próxima tela. Então, aí é feito, então, como a gente fez uma inclinação nas unidades, nós vamos, então, fazer um nivelamento do bico para evitar que ele esbarre no chão e provoque danos também nas unidades. Perfeito. Kleber, vamos fazer uma pausa aqui. Tem mais gente mandando mensagem aqui para a gente, que é muito legal, o pessoal participando. O Claudinei Salvador dizendo bom dia aqui pelo Facebook. Pelo WhatsApp também está chegando mensagem aqui do pessoal te parabenizando. A família Brito lá de Porto Velho, Rondônia, te acompanhando. Tá? O pessoal está ligado na tela. O Jerônimo também, de Capitão Enéas, Minas Gerais, acompanhando a gente. Está fazendo uma pergunta aqui sobre um outro tema, mas está ligado aqui no programa. Obrigado pela tua companhia, Jerônimo. Depois vamos ver se a gente consegue responder a tua pergunta, tá, Geraldo? E é isso, vamos fazer uma pausa. Daqui a pouquinho a gente volta, porque o Kleber vai trazer mais informações sobre os ajustes. A gente viu que tem muita questão técnica, claro, envolvida, né, nesse processo de regulagem das máquinas para a colheita do algodão, mas também a gente pode falar um pouquinho ainda sobre as oportunidades que esse mercado oferece, né? Ou seja, você que está buscando uma oportunidade de se inserir nessa cultura, quem sabe é uma chance de você se profissionalizar, se capacitar para fazer parte também do time de operadores aí, de alguma fazenda que invista nessa cultura aí, uma boa remuneração sempre para quem está bastante tecnificado. É isso? É isso aí. Vamos lá então, daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui de Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso.